Matemática em toda parte. Já que o tema é matemática e transporte, não podemos esquecer também de um meio de transporte que, além de saudável, é econômico e não polui o meio ambiente, a bicicleta. Estou aqui com o João, tudo bem, João? Tudo bem. Além de mecânico de bicicleta, é ciclista nas horas vagas, né? Eu sou um ciclista amador. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre as relações aritméticas na bicicleta. Mas eu não vou querer andar não, porque a última vez que eu andei de bicicleta, olha só o que aconteceu. Vai devagar, gente. Que foi? Cara. A bicicleta, diferente de outros objetos tecnológicos, que nem um celular, ela não é uma caixa preta. O funcionamento dela você vê, né? Todo o mecanismo é aberto. Vamos começar pela roda, tá? Essa bicicleta aí, que informações técnicas tem da roda dela? É uma roda 700, seria o 27, né? 27 o quê? Isso... 27 polegadas. Polegadas. Isso. Isso daí é diâmetro, é raio, é o quê? É o diâmetro, É o diâmetro. da roda. Isso quer dizer, dá mais ou menos uns 68 centímetros esse diâmetro, né? Isso. Fazendo a conversão. O comprimento da circunferência é 2πr. Então é 2 vezes o raio, é o diâmetro, vezes π, que é 3,14. Então, 68, alguma coisa, vezes 3,14, está dando 215 centímetros e uns quebrados. Portanto, cada volta completa dessa roda está dando 2,15 metros aproximadamente. Quer ver medir certinho? Põe a caneta na ponta do bico aqui. Ok. Eu vou dar uma volta inteira aí, a gente vai medir, certo? bom, Posso girar? Gira. Deu? Deu. Então agora vamos medir. Agora, ó, segura aqui. No bico, até. 2,15 metros, eu acertei. Então, ótimo. Então agora vamos falar das engrenagens, como ela potencializa essa rodada, tá? Por exemplo, quantas engrenagens tem aqui na parte dianteira? São duas, São 2 e na parte traseira? são 6. Então o que você está fazendo são combinações de engrenagens da parte dianteira com a parte traseira. Isso. Então essa é uma bicicleta de quantas marchas? 12 marchas. Como é que esse 12 é a combinação? 2? Isso, são 2 vezes 6. 2 vezes 6. E para que serve tanta marcha numa bicicleta? Vai te dar mais facilidade de você subir ou então pegar um plano com mais velocidade. Agora estamos começando uma subida. Vou jogar 39 ao meu lado esquerdo, com 25 para a subida. Essa é uma relação que me dá uma vantagem de não fazer tanto esforço, né? Então, estou girando bastante, mas sem fazer força. Para um plano, você usaria 53, 11. 53 é essa O volante roda maior. dentada que tem 53 dentes, é Isso. Aí você está combinando com a roda dentada da parte traseira, que tem o menor número de dentes. Isso. Como é uma meio plano descendo, vou jogar 53 com 13, para pegar bastante velocidade. Essa relação me dá bastante velocidade com pouco giro na perna. Para obter uma velocidade maior aqui nessa bicicleta de 12 marchas, qual seria a combinação ideal que você faria? Usaria 53 aqui, a maior, com a 12 a menor atrás. Tá, 53 com 12. Então dá um pouco mais de 4:1. O que eu quero mostrar para quem está assistindo a gente, que cada vez que você dá uma pedalada, a roda de trás vai girar 4 vezes naquela combinação. Tá legal? Tá bom. Então vamos lá. Bigode e João estão marcando o pneu para poder contar o número de voltas. 1, 2, 3, 4 voltas da roda. E uma volta do pedal. Agora começa um pouquinho de subida. Então eu volto para 39 a 25. Se torna mais leve, sem fazer muita força, né? Como vamos descer, agora vou jogar 53 com 15
Vou descendo para 14 e agora joga 13, que é para pegar muito embalo, muita velocidade. O transporte ferroviário está me parecendo bom para a gente explorar a atividade de estimativa. Tá? Vamos fazer um jogo rápido aqui de estimar quantas pessoas estão sendo transportadas em uma hora? Certo, vamos embora. Eu sei que cada vagão está cabendo 46 pessoas sentadas. Perfeito. São 6 vagões. Isso daí está dando quanto? Aproximadamente 236 pessoas, é isso? Sentadas. E sentadas. Tá? Vamos considerar a hora do rush, mais o dobro desse número de pessoas em pé. Podemos considerar Umas 900 pessoas? 900 pessoas numa direção. Os intervalos de cada trem está sendo um trem a cada 2 minutos. Então está dando quantos trens por hora? 30 trens. 30. Isso. 30 por 900, 27 mil pessoas naquele fluxo, 27 mil pessoas num fluxo contrário. Estamos falando de quase 60 mil pessoas transportadas por hora. Para o professor que acha que é difícil trabalhar em estimativa com as crianças, está em uma situação super simples de... Com certeza, é fácil que você trabalhe só com operações básicas, não é? E que você dá ao aluno uma dimensão enorme, né? De uma situação real. Aproximadamente quantas pessoas vocês acham que estão sendo transportadas? Primeiro momento vai ser chute. Depois o processo de argumentação é esse raciocínio que a gente trouxe aqui. Exato, a priori eles vão chutar baixo, né? Depois eles vão verificar que é muito maior que isso, né? Depois, se quiser, eles podem fazer uma pesquisa com certeza e confirmar se a sua estimativa está mais próxima da realidade. A estimativa é uma modalidade de cálculo, né? Que distinta do cálculo exato, aquele que a gente usa calculadora. Que você vai saber aquele resultado. Mas para eu tomar uma decisão, para eu avaliar uma situação, preciso ter uma ordem de grandeza. Aproximadamente quanto? Tá? E se faz mais e melhores estimativas, quanto mais pontos de referência você tiver, confiáveis eu tenho para poder me aproximar daquele resultado. Uma coisa que chama atenção, que ninguém se dá conta, é que o elevador também é um meio de transporte. É verdade, Bigode. A gente pensa como elevador só para usar, mas não como meio de transporte, né? Mas é um meio de transporte, né? O elevador Lacerda, por exemplo, na Bahia, ele te leva de uma parte da cidade para outra cidade, né? Agora, o que é interessante é que tem uma aritmética muito legalzinha, simples, que o professor pode explorar ou provocar os alunos a pensar, porque os alunos muitas vezes moram em prédios, e que está numa plaquinha aí dentro do elevador, que é qual é o peso médio de cada pessoa que o fabricante está considerando. Esse elevador, por exemplo, eu já andei nele, ele está colocando lá a lotação máxima, 13 pessoas ou 1.000 quilos, o que está dando um peso médio de 76 quilos, um pouquinho mais de 76 quilos. Quando eu era aluno, me chamava a atenção e eu verificava que o peso médio em todos os elevadores era 70 quilos. Então parece que o brasileiro está um pouquinho mais cheio. Isso, acho que aumentou um pouquinho. Eu tenho certeza que em cada guichê aqui é uma fonte inesgotável de situações didáticas. Eu acho que a gente vai encontrar muitas situações mesmo aqui, não é? Olha aqui, essa tabela aqui está indicando a composição do preço da passagem, né? Olha só quantos fatores estão intervindo, né? Pedágio, taxa de embarque, tarifa, seguro, então tem um preço com seguro, sem seguro. Agora, você que trabalha, um professor experiente, trabalha na quinta série, conhece os meninos da quinta série, tá? Que tipo de situação, problema, atividade te vem à cabeça a partir de... Eu adorei essa tabela da composição do preço. Eu acho que inicialmente é trabalhar com eles a parte de porcentagem também, verificar se a porcentagem é a mesma para cada um deles, se difere, o quanto que difere, o porquê que difere e fazer o levantamento de outros problemas que eles podem chegar a essa tabela, né? Para a composição do preço. A moça informou que tem ônibus com capacidade de 46 e 52. Então, é uma boa proposta você propor para os alunos imaginar a arrecadação máxima com uma viagem lotada, né? Exatamente. Tá? Se a gente souber a quilometragem Santo André, claro... Eu acho que daria para saber, de fato, com relação ao pedágio, com relação a todo o custo, daria para fazer toda essa estimativa, né? Fazer o levantamento de quantos por cento... tanto por quilômetro. Exatamente. Na viagem de Santo André a Rio Claro, temos que considerar os seguintes dados. 46 passageiros é a lotação máxima do ônibus. O preço da tarifa, descontando a taxa de embarque e o seguro, é R$ 28,13.
O valor do pedágio é de R$ 1,90 por passageiro. E a distância entre Santo André e Rio Claro é 205 quilômetros. Bom, vamos calcular. Se o ônibus estiver lotado, a arrecadação máxima será cerca de R$ 1.293. Como sabemos que o ônibus faz 3 km por litro e que o litro de diesel custava, quando da gravação desse programa, R$ 1,70, podemos afirmar que o ônibus gasta 56 centavos por quilômetro rodado no diesel. Portanto, o gasto de combustível para a viagem de 205 quilômetros é de R$ 116,16. Logo, bastam 5 passageiros para cobrir os gastos com combustível. Humberto, olha a coisa interessante, quer dizer, o contexto é um só, o cenário é aquela tabela que fala da composição do preço. Mas nós estamos falando de multiplicação com decimais, nós estamos falando com razão, estamos falando de divisão de decimais, uso de calculadora, porcentagem. Tudo isso dá para ser trabalhado sim, né? Com uma só tabela, não é verdade? Exatamente. Uma só situação. Quando o problema é real, além dele provocar um interesse mais espontâneo dos alunos, tá certo? Um problema real que possibilita que se faça projetos didáticos na sala de aula, ele é multiconceitual, tem vários conceitos para trabalhar, multiprocedimental, há vários tipos de técnica. E a outra coisa interessante é que enriquece o trabalho em dupla, em grupo, envolve pesquisa. Em conjunto mesmo, não é isso? É a prática, né? A prática sendo levada para a sala de aula, né? E tudo isso enriquece muito e faz o aluno pensar de uma maneira muito melhor do que somente vivendo situações imaginárias, né? Não reais, não é? Hoje, vimos aplicações matemáticas relacionadas aos meios de transporte. São aplicações práticas da matemática em coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Há muitas formas de explorar a matemática nos meios de transporte. Você também pode criar novas formas. É só ficar atento, porque tem matemática em toda parte.